Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, programa Tempo de Recomeçar. Um programa católico de evangelização. Hoje, dia de Santo Atanácio, bispo e doutor da Igreja. O Evangelho, nessa terça-feira, está em João 10, de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em meu nome, em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, essas ovelhas, é você que está me ouvindo, né? Não assistindo, por causa, hoje nós estamos gravando no áudio, né? Aqui o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a minha vida, a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meus irmãos, minhas irmãs, começo deste final, né? Eu e o Pai somos um. Final do Evangelho, né? Nessa afirmação de Jesus, vemos quanta intimidade e comunhão existe entre o Pai e Jesus. Quanta confiança um deposita no outro, né? Quanto amor e doação cada um é capaz de oferecer. Jesus estava na escuta constante do Pai. Obedecia a sua voz. Existia entre eles este laço tão profundo, não inseparáveis. Só que Cristo, percebendo a necessidade dos seus discípulos também experimentarem essa mesma comunhão, chamou a essa mesma realidade. E Cristo chama, meus irmãos, minhas irmãs, a cada um de nós. Ele quer que eu e você, né? Ele quer essa mesma relação com a gente, comigo, com você, com todos nós, porque se cultivarmos com Ele essa relação de intimidade, também seremos colocados em comunhão profunda com o Pai do céu. Mas para escutar a voz de Jesus, que era sempre atento à voz do Pai, também nós somos chamados a escutar a voz de Jesus, pois a ovelha escuta a voz do seu pastor. Escutar a voz é entrar em comunhão com Cristo. É escutar realmente do seu coração. É como nós fazemos isso, né?
como escuto a voz de Jesus? Temos um primeiro meio privilegiado, de escutar a voz de Jesus, que é a oração. É aí, ouvindo Jesus pela oração. Como diz uma música, o telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é joelho no chão. Diz que uma vez, diz que duas ou três. Se não atender, liga outra vez, Então é isso, esse contato que funciona 24 horas. Então eu pergunto a você: como você reza? Isso mesmo, responde. Que espaço para Deus você dá quando você está em oração? A sua oração é só você que fala? É só você quem diz as coisas para o Senhor? Das suas necessidades, da sua aflição? Ou a sua oração também é feita daquele momento de calar a voz para escutar Deus? Porque essa experiência, meu irmão, minha irmã, essa oportunidade de ouvir a Deus na oração tem que passar por estas fases, Dizemos para o Senhor das nossas realidades, mas também estamos abertos para escutar a voz de Deus, porque do contrário não é oração. Escutar a voz é entrar em comunhão com Cristo, é escutar realmente do seu coração. A oração é um diálogo. Se a sua oração é baseada somente na sua fala, ela é um monólogo, Não é um diálogo. O diálogo é feito entre duas pessoas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, experimente escutar a voz do Cristo na oração, mas também dando espaço para o silêncio. Aqui nós podemos falar sobre os elementos da oração: a meditação, a contemplação, o silêncio também exterior dos barulhos externos, para escutar em profundidade a voz do Senhor. Esse é um meio privilegiado em que a ovelha escuta a voz do seu pastor. E também existe o segundo momento, que é o discipulado. É a nossa formação, seja ela doutrinal, seja ela através de uma direção espiritual, através de um testemunho diário da nossa vida. Dessa forma, nós também escutamos a voz do Cristo que passa por essas realidades. Uma ovelha bem formada, irmãos e irmãs, que está atenta àquilo que diz a igreja, que estuda os documentos da igreja, que lê sobre a própria doutrina, é uma ovelha capaz de escutar a voz do seu pastor, para distingui-la das outras vozes que estão hoje neste mundo e emergem, com muita força. Por isso, nós precisamos cuidar da nossa escuta a Jesus, que é o bom pastor. Que sobre todos nós, sobre a nossa família, Deus possa abençoar a sua família, a minha família, que a bênção de Deus possa ir até você, sobre a sua casa, esse Deus que é todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, toda a sua família.